Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha Cerro Corá FM 91.5, também a TV Web Ponta Porã Informa, portal Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações esportivas deste dia 26 de novembro. O futebol amanheceu de luto, né? Ontem morreu um dos gênios, né? Ídolo do futebol argentino, Diego Armando Maradona. Morreu ontem, aos 60 anos completados, né, no mês passado. Ele vinha trabalhando como técnico do Gimnasia La Plata e lutava contra uma série de problemas de saúde. Ele faleceu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Maradona havia deixado o hospital há 2 semanas após ser internado para tratar de um hematoma no cérebro. Depois disso, o camisa 10 da Argentina foi levado para casa na cidade de Tigre, região metropolitana de Buenos Aires, para terminar a sua recuperação. Polêmico e gênio da bola, ele transcendeu o universo do futebol e entrou para a história como um dos maiores de todos os tempos. Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960 e passou a infância em Villa Fiorito, na periferia de Buenos Aires. Ali, começou a se destacar por sua habilidade com a bola nos pés. Nesta época, o seu maior ídolo era o brasileiro Roberto Rivelino, canhoto como ele. No livro Yo Soy el Diego de la Gente, ele reverencia o Rivelino. Sempre o mencionava, né, como um dos maiores e disse que o Rivelino tinha elegância e rebeldia e que ele se rebelou contra os poderosos, segundo disse Maradona, na Copa de 70. Então, com 10 anos, Maradona ficou encantado com os elásticos de Rivelino no México. Quase 2 décadas depois, também no México, foi a vez de ele se consolidar como uma estrela do futebol, quando, como capitão da sua seleção, a seleção argentina levantou a Copa do Mundo de 1986. Foi lá que marcou seus gols mais famosos, o polêmico com a mão de Deus e outro no qual saiu driblando os adversários desde o meio-campo, os 2 gols contra a Inglaterra. Na Argentina, Maradona despertou devoção e paixões a ponto de alguns fãs terem criado a Igreja Maradoniana, cujos fiéis o consideram seu Deus. Embora toda a polêmica, embora todos os problemas aí, né, com drogas, né, principalmente, foi um gênio do futebol. O Maradona, que é ídolo na Argentina, é ídolo em Nápoles, na Itália, é ídolo para muito futebolista, né? Então ele deixa a sua marca, um dos gênios do futebol que faleceu ontem e deixa em luto, claro, o país, a Argentina, né? Onde ele é praticamente considerado um deus, né? Ninguém fala em futebol na Argentina se não falar em Maradona. Vamos falar de Libertadores então. Ontem nós tivemos jogos pela Libertadores. Palmeiras e Libertad fizeram o que todos esperavam. A dupla derrotou Delfim e Jorge Wilstermann e colocaram o pé nas quartas de final. Os dois venceram por 2-1. No outro jogo do dia, o Independiente del Valle e o Nacional do Uruguai empataram sem gols. Com gols de Gabriel Menino e Rony e Zé Rafael, o Palmeiras superou a equipe do Delfim do Equador por 3-1 em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No estádio de Jocay, em Manta, no Equador, o time da casa descontou com Garcês, que contou com desvio de Ramírez, fazendo contra aos 23 do segundo tempo. O Verdão não pôde contar com 12 nomes infectados pela Covid-19. O jogo de volta, que decide a vaga, acontece na próxima quarta-feira no Allianz Parque, às 18h15, horário de Mato Grosso do Sul. E o time que passar, né, de fase vai enfrentar o vencedor da classificação disputada entre Jorge Wilstermann, da Bolívia, e o Libertad, do Paraguai. O time de Palestra Itália pode perder por até 2-0, que se classifica. O triunfo do Palmeiras foi de número 104 do time alviverde na história da Libertadores. Portanto, de quebra, essa vitória faz com que o Verdão seja agora o atual detentor da marca de time brasileiro com mais gols na competição continental, ao lado do Grêmio, que ainda joga pelo duelo de ida das oitavas, também com 104 vitórias. Provável adversário do Palmeiras nas quartas de final, o Libertad também colocou um pé nas quartas de final ao derrotar no Paraguai o Jorge Wilstermann por 3-1. No jogo da volta, poderá perder por até 1 gol de diferença para selar a sua vaga. O Nacional do Uruguai deu o passo importante na briga por uma vaga nas quartas de final ao segurar empate sem gols diante do Independiente del Valle, no Equador, também na noite de ontem. Com o resultado, o Nacional avança com a vitória por qualquer placar no jogo da volta na próxima quarta-feira, às 18h15, no Parque Central. Este era um dos duelos mais esperados das oitavas devido ao que os dois clubes fizeram na primeira fase, né? E vale lembrar que o duelo entre Internacional e Boca Juniors, que aconteceria ontem no Beira-Rio, foi adiado por conta da morte de Diego Armando Maradona.
Maradona, a pedido do clube argentino, no qual o craque foi ídolo. Então, resultados até aqui das oitavas da Libertadores: LDU do Equador 1, Santos 2, Atlético Paranaense 1, River Plate 1, Racing e Flamengo 1-1, Independiente del Valle, Nacional do Uruguai 0-0, Delfim 1, Palmeiras 3, Libertad 3, Jorge Wilstermann 1. Então, esses foram os resultados aí, né, da Libertadores, que ainda tem hoje. Guarani do Paraguai enfrentando o Grêmio lá em Assunción, né? São os jogos aí pelas oitavas de final da Libertadores de América. No Campeonato Brasileiro, nós tivemos ontem duas partidas, né? Aliás, três partidas foram disputadas na noite de ontem e movimentaram o Campeonato Brasileiro. Entre os paulistas, São Paulo e Corinthians conquistaram resultados importantes como visitantes. Além disso, o Atlético Mineiro assegurou a liderança. No duelo que aconteceu mais cedo e foi válido pela 16ª rodada, o São Paulo foi à Arena Castelão, em Fortaleza, e saiu vencendo com o gol de Diego Costa, aos 10 minutos do primeiro tempo. Mas Léo Chu, da etapa complementar, empatou para o Ceará, né? 1-1. Na sequência, outros dois confrontos abriram a 23ª rodada. O Corinthians encarou o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba, e contou com Fábio Santos convertendo pênalti logo aos 20 minutos de jogo para fazer 1-0. E isso foi o resultado que permaneceu até o fim. Corinthians 1-0 dá uma boa aliviada aí, né? Escapa momentaneamente aí da zona do rebaixamento, vai à 9ª colocação o time do Corinthians. Além disso, o Atlético Mineiro recebeu o Botafogo no Mineirão em Belo Horizonte e anotou 2-1. Savarino, aos 16, né, do primeiro tempo, e o Eduardo Sacha, aos 4 do segundo tempo, abriram a vantagem, enquanto que Marcelo Benevenuto, aos 7 minutos, descontou, né? Mas não deu pro Botafogo, não. O Botafogo tá na zona do rebaixamento, a situação é complicada pro Fogão, né? Amanhã a gente vai trazer em detalhes como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Ontem nós tivemos um jogo pela Segunda Divisão também. Vitória e Náutico empataram em 0-0. O Náutico continua na degola e o Vitória continua uma posição aí acima da zona da degola, né? Tivemos jogos também pela Sul-Americana, jogos que estão valendo aí pelas oitavas de final da competição. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações esportivas aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.